Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é um com voz suave. E eu recebi alguns comentários das pessoas falando que amam a minha voz suave. Eu acho que o sussurro me facilita falar mais devagar. E quem me acompanha no Instagram ou no Bruna Harmel sabe que eu tendo a falar muito rápido mesmo. Eu lembro que quando eu apresentei o meu TCC, o meu TIC, eu falava que eu treinava de falar em voz de aeromoça para poder falar devagar, porque ainda mais quando é um assunto que eu amo falar, eu me empolgo, eu falo mais rápido ainda. E hoje eu acho que poderia ser assim. Então eu vou tentar me controlar ao máximo para falar mais devagar possível com vocês. Tá bom? Então me desculpem já se eu falar muito rápido. Mas hoje eu estava louca para gravar um ASMR de skincare. Talvez eu até grave hoje ainda, eu estou pensando nisso. Eu ia tirar essa maquiagem junto com vocês, passar os meus creminhos. Mas eu tava com tanta saudade de gravar um ASMR orando com você. E vai ser esse hoje. Você viu pelo título já, né? Estou com a minha Bíblia aqui. Antes de ligar a câmera, eu simplesmente abri ela, tanto que ela está exatamente no meio. Não exatamente, mas está bem no meio, ó. E já tô acelerando. Diminui o ritmo, Bruno. E eu tava pensando se eu ia procurar alguma palavra, mas eu acho que o que eu achei aqui pode ser pra você. Pode ser que você tá precisando ouvir isso. E eu já vou adiantar também que essa Bíblia que eu tenho, ela é a Bíblia luterana, né? Tanto que tem o símbolo da SLB aqui, ó. E já aconteceu em outros momentos, né? De pessoas vendo essa Bíblia, ou quando eu falo alguma coisa, que ela diverge de outras Bíblias. Na teoria, Martim Lutero traduziu ela do hebraico para o alemão. E essa Bíblia é a tradução do alemão para o português. Então pode ter divergência? Provavelmente. O que eu acho muito legal nessa Bíblia é que é onde tem as partes que a gente pode ter uma interpretação diferenciada, eles botam um asterisco ou uma aspas pra gente ficar atento ali. E eu vou falar com vocês sobre isso. Abriu em Isaías, capítulo 66. Mas o que eu quero ler é o versículo 5. Vai até o 14. Castigo e salvação. E eu quero ler e interpretar com vocês. Eu espero muito que vocês gostem e que isso te cause um relaxamento também. Mas vamos lá. Castigo e salvação. Todos os que temem, já tem um asterisco no temem, tá? E obedecem ao Senhor. Escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhe dizem: que o Senhor venha salvá-los
para que possamos vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Esse é o primeiro versículo. Escutem o forte barulho na cidade. O barulho que há no templo é o barulho de Deus, o Senhor, castigando seus inimigos como eles merecem. Vou fazer uma pausa, daí eu já vou continuar, tá? O temem deles aqui, eu acredito que tem muito a ver com a questão de tradução, né? E tem muitas coisas que eu acho que a gente talvez nunca vai ter um significado perfeito. Porque existem palavras em algumas línguas que significam alguma coisa e que em outras significam outras. Tá trovejando bem forte. Tá com clima de trovoada hoje. Mas tem palavras que até, por exemplo, quem fala duas línguas, eu cresci vendo isso na minha família, eles falam alemão e às vezes eles querem expressar alguma coisa. Eles não sabem falar em português, eles falam a palavra em alemão. Eu não falo alemão, eu não entendo o que eles querem dizer. Ou ao contrário, eles estão falando em alemão e daí a palavra só tem em português, eles soltam ela em português no meio da conversa. Porque tem palavras que a gente não consegue traduzir. Às vezes eu tô falando uma coisa em português e eu queria falar. Às vezes eu tô falando em português e tem uma palavra que só tem um significado em inglês. Mas o que eu acredito que eles querem dizer, o temem e obedecem ao Senhor, não é que a gente tem que ter medo dele exatamente. Eu gosto de entender o relacionamento nosso com Deus realmente como de um pai com um filho. E esses dias eu vi uma pessoa falando que não pode ser um relacionamento de barganha. Achei incrível isso, porque eu acho que tem gente que só quer, eu vou fazer isso para o Senhor me dar aquilo, ou se o Senhor me der isso, aí eu faço aquilo. Talvez tenha alguns pais e filhos que se relacionam assim, mas a minha ideia do relacionamento com Deus é justamente dele ser um pai amoroso e misericordioso, que nos ama, nos cuida, e às vezes ele vai nos dar umas tarefas de casa para fazer, às vezes ele quer que a gente aprenda alguma coisa, e talvez por isso nós precisamos fazer essa tarefa ou passar por isso. Mas ele também nos presenteia, ele também nos ama e por isso ele cuida da gente também, entende? Talvez ele pode ser aquele pai que a gente quer dar uma volta com o carro dele no final de semana, mas aí para isso a gente tem que lavar o carro antes, sabe? Não é uma barganha, né? É um relacionamento. Eu acho que é muito disso também que esses versículos vão falando. Eu vou ler os próximos pra gente entender. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir as dores do parto? Será que pode dar à luz a um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já ouviu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim, num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores do parto, ela deu à luz aos seus filhos. Sou eu quem faz vir as dores do parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor. Todos os que amam, alegrem-se junto com Jerusalém. Todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês as suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Eu vou continuar, depois a gente fala.
Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio, e com as riquezas das nações venham a ela, como se fossem uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar. Carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês, e eu os consolarei em Jerusalém. Quando vier isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos. Servos está entre parênteses, com asterisco. Mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. Também essa parte está entre parênteses, para a gente cuidar um pouquinho da tradução, né? Realmente não acredito que tenha essa questão de castigo nos inimigos. E também, enfim, vocês entendem que a tradução ali fica um pouco complicada. Mas o que eu tiro dessa leitura? Eu acho que tudo pode ter várias interpretações, mas eu penso que justamente aqui ele nos diz que nada que é bom vem rápido. Eu não falei que vem difícil, mas eu acho que sempre que a gente precisa construir algo ou se construir, algum processo precisa acontecer. Assim como ele fala que não se faz uma nação em um dia, que você não consegue, assim como ele fala que não se consegue parir uma criança se sentir as dores do parto. Eu acho que tudo que precisa de construção vai passar por algum processo. Muitas vezes esse processo é doloroso. Nem sempre precisa ser. Mas eu acho que ele justamente quer nos dizer que quando a gente está passando por um momento difícil, principalmente, que ele é necessário para você se construir. Esses dias eu vi uma frase de uma pessoa que estava chegando nos 30. E daí ela dizia que agora estava com mais tranquilidade e tudo mais, mas que ela daria tudo para ter os 18 com a cabeça dos 30. Assim como eu já ouvi essa frase muitas vezes. E eu nunca pensei nisso. Ah, Bruna, será que você não faria nada diferente? Com certeza, talvez tudo. Mas não é aí. Não é por aí. Olá. Eu precisei parar o vídeo porque, gente, caiu um raio aqui tão perto, que tem um barulho tão alto, que eu não sei nem como é que vai ser a edição. Mas eu fechei a Bíblia, então eu não tô mais com o versículo aberto, mas vamos continuar em voz suave, né? Porque eu tava falando em voz suave. E eu acho que o que mais diz ali é que a gente precisa entender que às vezes nós precisamos passar por um processo mais difícil. Eu quero que vocês nunca pensem que as coisas boas da vida só vêm com a dificuldade. A gente também tem o direito de ser feliz, de prosperar, de viver uma vida ótima e linda. Mas que existem momentos no nosso percurso que às vezes precisam de mais atenção, precisam de mais carinho. Vão ser momentos mais low, mais down. E até engraçado, no meu casamento, a pastora fez uma prédica falando que na vida existem os momentos ups e os momentos downs. Que os momentos ups são os momentos mais marcantes, onde a gente tem maior amor e aquela felicidade extasiante como o dia do casamento. Mas que a gente também vai encontrar momentos difíceis, momentos downs. E que é nesses momentos que a gente precisa lembrar dos ups. E a vida, ela é um eletrocardiograma, né? Tem momentos picos e momentos de queda. E é assim que a gente percebe que a gente continua vivendo. Nem tudo precisa ter dificuldade, mas muitas coisas sim. E muitas coisas, principalmente para você construir, elas vêm de uma dificuldade. Eu acho muito legal que ele fala sobre uma nação não se faz em um dia.
Nossa, a gente quer tanta coisa, a gente quer um relacionamento incrível, a gente quer um filho incrível, a gente quer um emprego incrível, uma empresa incrível. Mas para isso você precisa de trabalho, você precisa de dedicação, você precisa de abdicar de algumas coisas e isso dói, isso machuca. Você às vezes precisa abrir mão de você para se tornar uma outra pessoa. Isso dói, isso machuca. Mas é aí que ele tá contigo. E é aí que você sabe que os dias bons virão. Que isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. E é aí que você precisa se segurar na sua fé. Porque a tempestade passa, assim como a minha aqui passou. E por mais que eu cheguei a me assustar com o barulho do raio, agora tá uma calmaria que até saiu os raiozinhos de sol. Eu acho que é esse o recado que eu queria que você ouvisse hoje. Ou que ele queria que você ouvisse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Até mais. Tchau.